Mesmo em regiões não poluídas, a água da chuva não apresenta pH igual a 7, devido ao gás carbônico atmosférico que nela se dissolve, estabelecendo-se os equilíbrios. No equilíbrio 1, o valor da concentração de gás carbônico dissolvido na água é obtido pela lei de Henry, que fornece a solubilidade do gás carbônico na água em função da pressão parcial desse gás no ar. Concentração de gás carbônico dissolvido na água é igual a uma constante multiplicada pela pressão parcial de gás carbônico no ar, onde a constante é igual a 3,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro atm a 25 graus Celsius. O valor da constante de equilíbrio 2 a 25 graus Celsius é 4,4 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Letra A. Atualmente, a concentração de gás carbônico na atmosfera se aproxima de 400 ppm. Calcule a pressão parcial de gás carbônico para um local em que a pressão do ar é 1 atm. Observação: ppm é igual a partes por milhão. O termo pressão parcial se refere a misturas gasosas. Um exemplo de mistura gasosa é o ar que respiramos, que contém principalmente gás nitrogênio e oxigênio, e cerca de 1% de outros gases, como o gás carbônico. Vamos estudar um pouco mais sobre misturas gasosas. Imaginemos dois gases, A e B, em recipientes de mesmo volume e na mesma temperatura. Se colocarmos esses gases em outro recipiente, de mesmo volume e na mesma temperatura, teremos uma mistura gasosa. Aplicando a lei do gás ideal para a mistura, temos que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols total, que é a soma do número de mols dos gases A e B, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura na escala Kelvin. A pressão parcial é definida como a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o mesmo volume na mesma temperatura da mistura. Aplicando a lei do gás ideal aos componentes A e B, temos essas equações. Fazendo a relação entre as equações de cada um dos componentes e da mistura, encontramos que a pressão parcial de um gás é dada pela multiplicação da pressão total da mistura pelo quociente entre o número de mols do componente pelo número de mols total. Esse quociente é simbolizado por XA e é chamado de fração em mols desse componente. Pode-se provar que a pressão total da mistura é dada pela soma das pressões parciais de cada componente. O conceito de volume parcial é igual ao da pressão parcial. Imaginemos dois gases, A e B, em recipientes na mesma pressão e temperatura. Se colocarmos esses gases em outro recipiente, na mesma temperatura e pressão, teremos uma mistura gasosa e veremos que o volume será maior que o volume de cada um dos gases quando isolados. Do mesmo modo, para a mistura vale a lei do gás ideal. Volume parcial é definido como o volume que o gás ocuparia se estivesse sozinho na mesma temperatura e pressão da mistura. Aplicando a lei do gás ideal aos componentes A e B e fazendo a relação entre essas equações e o da mistura, encontramos que o volume parcial de um gás é dado pela multiplicação do volume total da mistura pela fração em mols desse componente. Pode-se provar também que o volume total de uma mistura gasosa é dado pela soma dos volumes parciais de cada componente. Vamos ver a relação entre as expressões estudadas. Vemos que a fração em mols de um componente é igual à razão entre o seu volume parcial e o volume da mistura, e igual à razão entre sua pressão parcial e a pressão da mistura. Voltando ao exercício, outro conceito solicitado é o de ppm, que significa partes por milhão. Ele é usado para expressar quantidades muito pequenas de substâncias, por exemplo, de poluentes do ar ou contaminantes da água, que são tóxicos mesmo em baixas concentrações. No caso de gases, essa unidade expressa a relação entre o volume de um componente e o volume total da mistura.
Assim, 400 ppm de gás carbônico é o mesmo que dizer que existem 400 partes em volume desse gás por 1 milhão ou 10 elevado a sexta partes em volume da mistura, que é o ar. Outras unidades utilizadas pela mesma razão é o ppb, que é partes por bilhão, e o ppt, que é partes por trilhão. Vimos que na relação entre as expressões estudadas, a fração em mols de um componente é igual à proporção em volume desse componente. Então, basta colocarmos os dados na fórmula e colocar a pressão total da mistura, que é de 1 atm, e encontrar o valor da pressão parcial do gás carbônico. Letra B. Escreva a expressão da constante de equilíbrio 2. As duas equações fornecidas no exercício são reações reversíveis. As reações reversíveis são reações que ocorrem simultaneamente nos dois sentidos, no direto e inverso. Após um dado tempo, as velocidades se igualam e as concentrações dos participantes permanecem constantes. Dizemos que a reação atingiu o equilíbrio. Considerando a equação de uma reação genérica A mais B fornecendo os produtos C e D, a equação de velocidade da reação direta é dada por uma constante multiplicada pela concentração dos reagentes em mol por litro, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Os colchetes na química indicam a concentração em mols por litro. A velocidade da reação inversa é dada por uma constante de velocidade multiplicada pela concentração dos reagentes em mol por litro, elevados pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. No equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa são iguais e podemos igualar as expressões. Assim como K1 e K2 são constantes, a relação entre elas também será, que é chamada de constante de equilíbrio em função das concentrações. O valor da constante de equilíbrio é obtido pela multiplicação das concentrações em mol por litro dos produtos dividido pelas concentrações em mol por litro dos reagentes, sendo todos elevados pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Essas concentrações se referem às concentrações presentes no equilíbrio. A expressão dessa constante deve ser memorizada. O exercício nos pede a expressão da constante de equilíbrio. Perceba que a água não entra na expressão da constante. Isto porque a água, além de participante, é o solvente da reação. O solvente, mesmo que participe da reação, o que é consumido é desprezível e a sua concentração permanece praticamente constante. Portanto, o solvente não entra na expressão da constante de equilíbrio, mesmo que seja um participante da reação. Letra C. Calcule o pH da água da chuva. O gráfico ao lado poderá ajudar, evitando operações como extração de raiz quadrada e de logaritmo. O pH, ou potencial hidrogeniônico de uma solução, é definido como menos logaritmo da concentração de íons H+, na base 10. De acordo com o pH do meio, podemos classificá-lo em ácido, neutro ou básico. O meio será ácido se a 25 graus o pH for menor que 7. Será neutro se ele for igual a 7 ou básico se for maior que 7. Para obter o pH da água da chuva, temos que calcular a concentração de íons H+ na solução. A partir do valor da constante de equilíbrio 2, conseguimos calcular as concentrações das substâncias no equilíbrio, inclusive a de íons H+. Perceba que o exercício nos forneceu esse valor, que é de 4,4 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Para calcular as concentrações do equilíbrio dos participantes, pode-se montar uma tabela igual a essa, que consta as concentrações deles no início, o quanto reagiu, se for reagente, e o quanto formou, se for produto, e as concentrações no equilíbrio. Vamos calcular apenas as concentrações dos participantes que entram na expressão da constante. Perceba que no início não se tem produtos e, portanto,
a concentração deles é zero. O exercício não nos forneceu diretamente o valor da concentração do gás carbônico, dissolvido em água, mas forneceu um meio de obtê-lo, pela lei de Henry. A sua concentração é igual ao produto de uma constante já fornecida multiplicada pela pressão parcial do gás no ar. Calculamos essa pressão parcial no item A. Assim, a concentração de gás carbônico dissolvido em água é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. E vamos colocá-la na nossa tabela. A proporção entre as quantidades de cada um dos reagentes que reagiu e a quantidade de cada produto formado é dado pelos coeficientes estequiométricos da equação. Assim, se para o primeiro reagente reagiu X, formou X de íons H+, e X de íons bicarbonato. Para calcular a quantidade presente no equilíbrio dos reagentes, devemos fazer a diferença entre a concentração inicial e a que reagiu, e para os produtos será apenas o valor que se formou. Se colocássemos esses valores na expressão da constante, chegaríamos a uma equação de segundo grau. Teríamos que utilizar a fórmula de Bhaskara e depois calcular os valores de x. Veja que as contas ficariam muito complicadas e precisaríamos de uma calculadora para calcular o pH da água da chuva. Entretanto, isto não é necessário. Foi dado o valor da constante de equilíbrio, que é de 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Isso quer dizer que no equilíbrio, a concentração de gás carbônico é muito maior, portanto, o número x deve ser um número muito pequeno, e a subtração será aproximadamente o mesmo número. Colocando novamente esses valores na expressão da constante de equilíbrio, isolamos o x e chegamos que a concentração de íons H+ no equilíbrio é igual a esta concentração. Vamos agora calcular o valor do pH da água da chuva. Lembre que pH é menos logaritmo da concentração de íons H+. A raiz quadrada pode ser reescrita desta maneira. Veja que o exercício nos forneceu um gráfico e podemos estimar vale aproximadamente 0,4. Substituindo esse valor no exercício, encontramos que o pH da água da chuva é igual a 5,6. Essa discreta acidez não é prejudicial ao meio ambiente e nem aos seres vivos. E a questão está encerrada.